UFAM, Universidade Federal do Amazonas, não é isso? Que ela trabalha tutora no polo do SEDUC de Brasileia. Bom, Regiane, qual é a sua profissão e sua formação atualmente? Eu sou formada em História pela UFAC, né, Universidade Federal do Acre, e a minha profissão, eu sou gestora de políticas públicas e coordeno a Biblioteca Pública de Habitaciolândia. Nos anos iniciais da sua profissão, quais as maiores dificuldades que você enfrentou? Como você conseguiu superá-las? A dificuldade que eu encontrei foi que eu assumi a coordenação da biblioteca e eu nunca tinha trabalhado em biblioteca. Então era uma coisa nova para mim, eu senti um pouco de dificuldade. Mas com o tempo, né, o trabalho é fácil, não é complicado, a gente tivemos algumas formações e aí fui superando na prática mesmo. Algum momento pensou em mudar de profissão? Não. Depois que eu passei nesse concurso, não. O que te motivou a ser tutora deste polo, do polo do SEDUC? O ensino à distância, que eu acho essa nova modalidade muito importante. Né? Uma maneira que as pessoas têm de também ter acesso ao ensino superior. E aí surgiu a vaga para tutor e eu me inscrevi para poder fazer parte desse processo, porque eu acho um processo, né, importante na formação das pessoas, para ajudar as pessoas que não têm outra maneira de ingressar no nível superior. E eu quis fazer parte dessa modalidade para contribuir também. Está gostando dessa nova experiência como tutora? Estou, eu já estou há 6 anos. Eu trabalhei primeiro na UNB, como tutora presencial também, 4 anos. E agora eu vai fazer 2 anos na UFAM. Pretende continuar trabalhando com o ensino à distância? Na sua concepção, o ensino à distância é tão proveitoso quanto o presencial? Justifique. Eu acredito que sim. O ensino à distância, em termos de qualidade, de conteúdo, de recursos, ele é tão bom ou até melhor do que o presencial, porque as pessoas têm uma preocupação muito grande com o aprendizado do aluno. Então, como é à distância, disponibilizam recursos, vídeos, né, slides, o conteúdo todo na plataforma. Então, dependendo do aluno, porque tem que ter a participação efetiva do aluno nesse processo, ele é muito proveitoso, sim. Quais as dificuldades que você, como tutora, tem enfrentado para trabalhar com o ensino à distância? A gente tem dificuldade mesmo em relação aos alunos, porque como é um ensino à distância, uma coisa nova ainda, às vezes tem alguns alunos que acham que porque a distância é mais fácil, ou pode ser feito de qualquer jeito, e não é verdade. É um curso muito sério, você tem que se dedicar, né, e fazer sua rotina, seus horários. E se o aluno não faz isso, ele acaba se prejudicando. Então a gente tem dificuldade de fazer o aluno entender que ele é o agente principal desse processo. Ele tem que... a participação maior é dele, né, como aluno. Qual a mensagem que você deixaria para os estudantes de educação à distância que estudam neste polo? Uma mensagem para os seus alunos e para a gente, aluno de pedagogia. Que vocês sejam persistentes e perseverantes. A gente tem, às vezes, a evasão por conta que o aluno, às vezes, por uma dificuldade ou outra, já se desmotiva e acaba desistindo. Que vocês não façam isso. É um curso muito bom, pedagogia, eu também já conheço da UNB. Então, tem todo um aparato, tem o polo, que é muito bom, nosso polo é um dos melhores do Acre. Vocês têm as tutoras, né, tem a coordenação, tem o pessoal da UNB lá em Brasília que também dão todo o apoio. Então, crie uma rotina de estudo, isso é muito importante, porque no presencial você vai para a aula todo dia. Numa distância você também tem que ter o seu horário de estudo. Então se organize, faça seu horário, crie uma rotina de estudo, que com certeza você vai obter sucesso. Muito obrigada, viu, Regiane? Do Polo de Brasileia, a Rosemary. E para iniciar, nós gostaríamos de saber o que te motivou a seguir esse caminho da educação. Bom, boa tarde também. Na verdade, o que me motivou foram mesmo assim os exemplos, né? Minha mãe sempre foi professora e na minha família tem outros parentes, também tios, que seguiram o caminho da educação e também por falta de opção. Não posso dizer que não, porque a princípio aqui em Habitaciolândia, em Brasileia, só existiam 2 cursos, contabilidade e o magistério. Então, além de seguir o exemplo, também a questão da falta de opção. Com quantos anos você ingressou na educação? Com 19 anos, eu assumi a minha primeira sala de aula.
nos anos iniciais de sua profissão, quais as maiores dificuldades que você enfrentou e como você conseguiu superá-las? Então, a princípio, a minha maior dificuldade foi porque eu segui a carreira de contabilidade e fazia o magistério por um sistema que nós conhecíamos na época por módulo 2, seria no supletivo, né? Então, eu para lá fui, porque eu precisava entrar no mercado de trabalho, e fui pagar as didáticas, conhecidas didáticas, recém-saído do ensino médio do curso de contabilidade. E aí as maiores dificuldades foi porque foi um desafio imposto pela própria, na época, inspetora de ensino, onde ela colocava que nós não tínhamos experiência de magistério e ela queria desafiar, ver se eu e um outro professor que entrou na mesma época, se nós conseguíamos desempenhar bem as atividades. E isso foi muito bom, porque foi um desafio, né? E tomando por esse desafio, tornou-se também prazeroso, mas foi difícil, porque tudo que nós fazíamos, nós sabíamos que estávamos sendo avaliados a todo momento, porque não tínhamos o curso de magistério, né? Estávamos fazendo ainda no período que eu iniciei com contrato provisório, na época chamada de recibado, professores recibados. Algum momento pensou em mudar de profissão? Quais os motivos a levar a pensar em mudar? Não, nunca mesmo. Assim, o meu sonho a princípio era direito, mas depois que eu comecei a exercer, eu acredito que já estava mesmo na veia, no sangue, né? Porque minha mãe sempre foi educadora. E aí, quando eu comecei a desempenhar, comecei trabalhando com crianças de terceiro ano, das séries iniciais, eu já me identifiquei de início, já gostei, já me apaixonei pela turma, tanto é que essa turminha eu consegui continuar com eles no 4º ano, a pedido dos pais. Eu acho que o desafio colocado anteriormente pela inspetora de ensino foi tão bom que eu me dediquei tanto que eu acabei me apaixonando e continuei até com a turminha que eu trabalhava no início. Faça um paralelo entre a educação dos anos iniciais de sua profissão e a educação dos dias atuais. Então, de lá para cá, né, de quando eu iniciei ainda nos anos 90, início dos anos 90, eu percebo que muitas coisas mudaram. Infelizmente, algumas coisas mudaram para pior. Como no caso a questão da disciplina, do respeito, né? Porque nós percebemos que as famílias elas estão, a cada dia que passa, perdendo o seu referencial, né? Mas, na verdade, existem muitas crianças que elas não vêm de uma família estruturada e muitas vezes não tem esse acompanhamento. Aí se torna, hoje eu trabalho com o ensino médio, um adolescente, um jovem bem rebelde. Um dos maiores problemas que eu vejo assim é essa questão da falta de disciplina, porque em relação à facilidade para estudar, olha, na época que eu estudava, nós tínhamos um único livro. Hoje são fontes e fontes de pesquisa, inesgotáveis, a internet e tudo. E os alunos não valorizam, muitos alunos não valorizam isso. Então, o que eu vejo assim, no início dos trabalhos de educação, tudo bem que existia todo aquele autoritarismo dos professores, né? Quando eu estudava, nós éramos da época do bolinho na mão, se você errasse a tabulada, né? Tinha o joelhinho lá no chão. Eu não concordo com isso, mas existia também, junto com o medo, existia respeito. E hoje a gente vê que existe assim, uma certa disciplina. Realmente o professor no primeiro dia já tem que dizer para que veio, né? Porque senão, principalmente quem trabalha com adolescente, no meu caso atualmente trabalho com ensino médio, há uns 10 anos trabalho só com ensino médio, e a gente percebe que existe essa coisa é muita opção lá fora, a educação tem que acompanhar esses avanços, porque senão se torna aquela coisa sem interesse para o aluno, realmente aí ele começa a aprontar, indisciplina e tudo mais. E o que te motivou a ser tutor da escola? Então, eu tive a oportunidade de fazer um curso à distância. E eu gostei demais, porque ao contrário do que se pensa, a educação à distância ela é muito mais desafiadora. Porque as pessoas dizem, eu estudo a hora que eu quero. E aí você precisa se programar. Porque se você não se programar, você não consegue desenvolver o seu curso bem. Então tem que ser feito um cronograma. Eu vejo assim que os desafios desse curso foi que me motivaram a ser tutora, porque quando eu fiz o meu curso à distância, se não fosse a minha tutora ter sido muito parceira, eu tinha ficado pelo meio do caminho por um problema de saúde que eu estava enfrentando, né? E aí, pelo incentivo, porque você sente muita falta, tem toda aquela coisa do espaço-tempo, né? Às vezes um tutor à distância, ou um professor que não te dá um feedback logo, você tem que tirar aquela dúvida. Então, assim, eu vi que eu tinha a possibilidade de estar ajudando
alunos, né, em suas formações, como tutora presencial, tentando minimizar, né, que esse é o grande papel do tutor presencial, minimizar essa distância, né, espaço-tempo daqui, do polo, para com as universidades aí pelo país espalhadas. E na sua concepção, o ensino à distância é tão proveitoso como presencial? Eu creio que sim, porque eu pude viver isso na minha experiência de faculdade. Eu fiz a minha faculdade toda presencial e a bagagem que eu tenho de conhecimento hoje foi do meu esforço, porque o professor ele é um instrumentador, ele passa os instrumentos, ele orienta, mas é você que tem que construir também a tua aprendizagem, né? E isso é a custa de muita leitura, de muita dedicação. E eu vejo que, ao contrário do que muitos pensam, por isso que muita gente, eu vou fazer à distância porque é mais fácil, é mais rápido. Às vezes, quando se depara com a realidade, vê que não é bem assim. Às vezes, exige muito mais, né, do que o próprio ensino presencial. Quais as dificuldades que você, como tutora, tem enfrentado para trabalhar com o ensino à distância? Bom, aqui na realidade, na nossa realidade Polo Acre, brasileira, um dos maiores problemas realmente é a questão da internet, né? Nós temos muitos problemas com a internet, muitas vezes oscila. Eu já tenho uma experiência com o curso de artes visuais e umas 2 ou 3 vezes nós tivemos problemas no desenvolvimento de uma prova. Os alunos estavam fazendo a prova era controlada pelo tempo, tinham 3 horas para fazer a prova, de repente teve uma pane da internet, nós passamos 3 dias sem internet e eufóricos, né? Porque aí era no final de semana, nós passamos sexta, sábado, domingo, e esses alunos desesperados porque não sabiam o que tinha acontecido e nós não conseguimos entrar em contato, justamente por ser final de semana, com a universidade. E aí, somente na terça-feira que a gente conseguiu tirar, assim, então, essas coisas, assim, a questão da internet, são problemas, né? São desafios a serem vencidos, que eu creio que é uma das coisas que dificulta, porque no mais, em especial o curso de pedagogia, eu tenho sentido a presença mais dos tutores à distância, eles sempre estão conversando, né, conosco, porque o tutor presencial ele tem as suas limitações. Qual mensagem você deixaria aos que estudam na escola? Bom, eu diria que a maior dificuldade realmente são as oscilações que nós temos na internet, né? Porque, como nós estamos no Acre, em Brasileia, muitas vezes o nosso sinal ele não é tão bom. E aí, às vezes, você está no meio de uma atividade ou no meio de uma avaliação e aquele sinal cai, e isso cria uma angústia no aluno, uma angústia em nós tutores, né? Também porque nos sentimos amarrados. Então, assim, eu creio que existem algumas dificuldades, mas assim, a mais pontual mesmo é a questão da internet. Qual a mensagem você deixaria para os estudantes da educação à distância desse polo? A mensagem principal seria que não desistam, né? Porque muitas vezes, assim, eu já perdi noites de sono angustiada, porque aqui e lá a gente escuta, mas está muito puxado, mas são muitos textos para ler, e nós sabemos que o aluno, em especial os alunos aqui do curso de pedagogia, a maioria são casados, têm suas famílias, têm trabalho, que bom, né? São pessoas que já estão no mercado de trabalho. E aí a gente vê que fraciona o tempo, né? E aí, muitas vezes, você tem que realmente abrir mão de estar muito mais próximo da sua família, dos seus filhos. Muitas vezes, abrir mão de um final de semana inteiro, dormir um pouquinho mais tarde ou acordar mais cedo, né? Faz parte. Então, que não desistam, porque nem no presencial, nem no à distância, você vai ter essa facilidade para você estudar e conseguir realmente que o seu tempo, porque hoje o tempo é muito reduzido, é tudo muito rápido, nenhum deles você vai conseguir ter uma carga de tranquilidade, nenhum dos cursos, nem à distância, nem presencial. Então, assim, que não desistam, porque muitas pessoas realmente, quando você vê a lista lá de pessoas que ficaram aguardando a chamada, estavam ansiosos por estarem aqui, né? Eu creio que esses 50 alunos, eles foram pessoas abençoadas, porque nós sabemos que não é fácil conseguir uma vaga nos vestibulares, que eles são muito, muito disputados mesmo. E assim, é um curso totalmente grátis. E não deixa a desejar nenhuma universidade
do Brasil, né? Porque a Universidade de Brasília tem tido muito cuidado nisso, um zelo muito grande. Alguns alunos até já fizeram aquela comparação de outras faculdades particulares à distância e da Universidade de Pedagogia, que ela realmente tem esse caráter de exigir. Para quê? Para que se tenha qualidade, porque depois nós vamos estar formando aí 50, 45 professores que vão estar no mercado de trabalho, né? E que, se não tiverem conseguido uma boa preparação, se não tiverem passado por um bom curso, talvez venham trazer vários problemas futuros, né, numa sala de aula. Então, eu acredito que a maior motivação é essa, é realmente não desistir, pensar que tudo na vida é difícil, é na sua vida pessoal, é no seu trabalho, tudo é difícil, e que desistir assim, é a última das opções, porque realmente são pessoas privilegiadas as que estão fazendo esse curso. Muito obrigada, Rosemary, pela sua atenção, por ter dado essa entrevista, né, do nosso trabalho de pedagogia. Parabéns pelo seu trabalho aqui como tutor presencial. Eu é que agradeço a oportunidade e desejar boa sorte para todos durante o curso e todas as disciplinas.